Bom, continuando aqui com o nosso projeto, no último vídeo a gente parou por aqui, né? A gente criou o nosso carrinho, né? Colocamos aqui um badge para ele e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que pensar também que a gente tem um botão aqui para trazer o nosso menu, né? Tem que pensar nisso daí. Então, para isso aí a gente já pode colocar um botão. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o nosso botão, né? Que foi. Eu expliquei tudo direitinho. A gente instalou os nossos pacotes, né? Nossas extensões, tudo aí, dependência, tudo já está tudo instalado desde lá do primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente chamar o match do ícone e trazer o nosso match menu, fazer um target para ele, né? Um gatilho que quando eu clicar ali ele me abre e fecha este menu. Então é tudo por aqui que começa. Então, primeira coisa, eu preciso do botão. Então este botão ele entra aqui também. Pode pôr ele aqui, pessoal, não tem problema. Então eis a questão. Este botão a gente pode configurar ele. Então vou colocar ele o match traço desta forma, pode ser menu button, né? Como a gente está trazendo os ícones também que a gente já trabalhou com eles, né? Em anteriores, a gente já explicou tudo isso, então a gente pode fazer desta forma. Então eu vou trazer o ícone, opa, não aqui, icon, e trago aqui também o botão desta forma. Então ele vai trazer ali tipo aquele, como que eles falam? Eles falam o hambúrguer, né? O toggle ou outras coisas aí. Por aqui afora vai ficar desta forma. Então a gente tem que criar o nosso gatilho, né? Então podemos fazer desta forma. Eu vou trazer o match menu tiger daquela forma ali, ou seja, trigger for, e aqui eu vou passar o que eu quero. Quando eu clicar, eu quero que chama o meu menu desta forma aí, já é o suficiente, certo? Então, eis a questão. A gente precisa fazer o seguinte, como a gente vai ter, observe aqui, vamos observar aqui, ele deu um erro aqui, mas não tem problema, ok? A gente tem a nossa nave, a nossa nave bar bem aqui em cima, né? Dentro dela a gente tem um carrinho que está aqui na esquerda e vamos ter também o botão dentro da nave bar. Então a gente precisa pensar nesta possibilidade. Então eu pego isso aqui, vou dar um Ctrl X e vou jogar ele para dentro para ele ficar na mesma dentro do botão, né? Então bacana aí. Agora, simplesmente a gente apontar este menu. Eis a questão. Aqui também eu já observei que está errado. A gente não vai passar desta forma. Por quê? Porque a gente precisa pegar o match do menu, né? Então, o match, vou colocar assim, menu. Observe as letras. Ali sim, agora. Isto aí. Beleza, eis a questão. Vamos fazer o seguinte. Então, como eu tenho que targar ele aqui, né? Que é o nosso trigger, né, o nosso gatilho, quando a gente clicar, que me chama este menu. Eis a questão, vamos fazer o seguinte, aqui depois do botão, vamos fazer isso então. Então, vou chamar o meu match desta forma, menu, não é isso? Pode ser desta forma, ok, pode ser desta forma, não, tem que ser desta forma, e observe, tá pessoal, vamos fazer o tag do nosso menu, não é isso que eu estou passando aqui, menu, então tem que ser a mesma coisa, tá? Senão vai dar erro. Eis a questão. Então já temos o nosso menu. Eis a questão, eu preciso fazer o tag. Então ele vai ser igual o que? Ao meu match o que? Menu, não é isso? Aqui simplesmente eu vou colocar match menu desta forma. Ok, bacana. Então a gente já temos o gatilho, né? A gente já está com este botão já clicar. Vamos dizer assim, quando eu clicar no botão, ele me chama o gatilho aqui, que é o trigger deste botão. Ok, beleza. Então vou colocar uma div. A gente pode colocar a classe nela. Eu vou pôr aqui P3. O que a gente pode pôr mais? A gente pode pôr divide. Eu preciso dividir ela, então eu vou pôr um divide por y, né? Que é cá na esquerda. Ok.
Eis a questão, a gente também precisa fazer o seguinte, a gente pode colocar ela divide por traço solid. Contra o X, ela tem que vir aqui, já estava me esquecendo, ok, bacana. Eis a questão, a gente precisa também trazer os nossos itens, né? Então, vou fazer desta forma, vou copiar esta aqui e vou jogar para dentro, Ctrl V. Depois a gente organiza um pouco aqui, tá? Essa daqui pode ser P3 também? Não, a gente pode usar a propriedade, o que a gente põe aqui? PB-3. Aqui também é 3 aqui, traço 3, desta forma. Então são alguns errinhos que a gente vê depois que a gente digita, né? Ok, beleza. Então, aqui eu não posso colocar divide, porque eu já estou pegando esta medida no nosso Y. Então aqui eu posso colocar ela como flex, vai ficar bacana. Eis a questão. Solid também não vai funcionar. Eu posso fazer o seguinte, colocar um justify between, como aqui, ó, contra o C e jogamos para cá. Ok, bom, só vou dar uma organizada aqui para ficar melhor aqui. Mas isso aqui é questão de cada um, tá, pessoal? Às vezes eu não vou ficar organizando muito código. Bom, bacana. Posso colocar também aqui já dentro, podemos colocar um span, né, para trazer um título. Então, span, vamos abrir um span aqui. Este span, podemos colocar classe nele também, né? Bom, classe então vai ser igual. A gente pode colocar margem na direita para ele não ficar muito colado lá, uns 16. Por aí afora eu vou pensando e fazendo, tá, pessoal? Então, cuidado com isso aí. E a gente pode colocar, por exemplo, um item, né? Ok, bom, um item, tanto faz, não faz sentido aí. Ou items, né? Porque vai ter, depois a gente vai, né, manipular os itens que tiver lá, tipo 1, 2, 3. Então, se colocar lá um itens, fica estranho, né? Mas se tiver dois items ou dois itens, aí já fica bacana, né? Mas não é o caso disso daqui. Então, vamos pegar um link também, então Ctrl C, e vamos jogar aqui lá para o nosso carrinho, né? Então, não é home, e vamos colocar kart ou carrinho, como queira, só que tem que lembrar depois de criar a nossa página. A gente já tem a página do carrinho e a home para fazer, não é isso? E aqui a gente coloca, por exemplo, visualizar, não é isso? Carrinho, aí a gente vai visualizar todos os itens que tiver dentro do nosso carrinho, ok. Então, basicamente é isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tab aqui, eu vou copiar essa div aqui mesmo, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl o V, e eis a questão. Essa div aqui, a gente vai colocar ela, eu vou deixar ela um flex, eu não vou pôr desta forma, porque a de cima a gente já está tendo isso aí. Então vou deixar ela flex, justify between. Vamos colocar aqui mais uma fonte para ela, então vou colocar fonte traço, tem a light, vou colocar aqui MB2, se eu não me engano, não, é traço 2. Muito tempo que eu não faço coisa em ângulos, então bate aí um pouquinho, mas na carga aí eu acho que é desta forma que sim. Ok, beleza. A gente precisa passar alguma coisa aqui, a gente precisa passar uma expression aqui, ou a expressão no ângulo, para a gente poder trazer algum preço. Eis a questão, isso aí a gente pode colocar num span, desta forma aqui. Então esse span vai ter classe, a classe dele, eu vou colocar uma fonte bold para ficar bacana, né? Então coloque fonte traço, eu vou colocar bold mesmo desta forma aí, que ela vai ficar bem visível ali. A expressão a gente pode fazer desta forma, que é expression, né? Então entre as chaves dupla, eu posso dizer que o preço desse produto vão por uns 350 por aí afora. Saio a pipe, tá, pessoal, que fica ali do lado do shift,
e colocamos aqui o nosso currency. O currency vai pegar a currency da cidade ou do país aonde você está trabalhando. Então fica desta forma. Ok. Qual é esse preço, este produto que eu quero visualizar este preço? Eu sempre coloco aqui, por exemplo, telefone desta forma, e este telefone eu quero um dele ou dois por aí afora, então posso me referenciar desta forma. Vamos verificar se isso aí vai funcionar. Então, se eu vim aqui, se eu clicar aqui no meu carrinho, então a gente tem ali, ó, um item, né? Visualizar o carrinho, tá ali, ó, telefone, dois produtos e tá lá o preço para a gente. Ok, bacana. Este preço aqui também a gente configurou ele lá no primeiro vídeo, né? Então você pode modificar. E eu vou deixar como dólar aqui que não faz sentido para mim isso aí, tá? Então, bacana, perfeito. Certo, então tá aí. Mas caso você queira manipulá-la aqui também, pode fazer assim, é só passar o parâmetro aqui. O parâmetro entre aspas simples, vamos colocar, por exemplo, reais. Se a gente verificar aqui, clicar aqui, a gente também já tem lá. Pode dar um espaço entre aqui e bacana aí, beleza. Perfeito, mas eu vou deixar normal mesmo, vou deixar no dólar aqui. Ok, bom. O que vocês observaram, não sei se observou, que aqui, né, ficou bacana ali, tá bom assim, mas tá com muito garrado aqui, seria legal pôr um espaço aí também, então a gente pode fazer assim, vou tirar isso daqui, ou seja, dar um Ctrl X, e a gente vai criar uma div, vamos fazer o seguinte, ela vai ser um P, a gente pode colocar um PY-3 também. Ok, dentro dela eu dou Ctrl V. Eis a questão. Será que isso vai funcionar? Vamos verificar. Se eu retornar aqui, deu um espaço muito pouco, né? Mas tá valendo. Então basicamente é isso aí. E aqui eu posso fazer o seguinte. A gente pode criar outra, né? Pra gente trazer o total. Então, vamos fazer o seguinte, eu posso fazer desta forma, vou copiar só isso aqui, Ctrl o C, vou abaixo e vou dar um Ctrl V. Então aqui a gente pode trazer o nosso total, não é isso? Não tem necessidade disso. Então, total vai ser igual, dois pontos desta forma. O spam pode deixar da mesma forma. Vamos dizer aqui que o valor disso tudo deu aí. A gente vai colocar mais alguns itens ali só para a gente ter um resultado. Eu vou colocar uns 800 por aí afora, certo? Desta forma aí tá bacana. Será que isso vai funcionar? Aqui pode deixar da mesma coisa. Aqui, neste caso aqui, eu já vou mudar para a gente ter um espaço legal. Vou deixar Flex Between. A fonte eu não vou deixar desta forma. E sim, eu posso colocar um padding aqui. Um padding, quando é assim, pessoal, Y é padding em cima e embaixo. Então, vou deixar 3 por aí afora. Eu poderia ter deixado a fonte Lights também, que vai ficar bem bacana. Então, Ctrl C. E vou deixar desta forma. Ctrl V. Ok. Eis a questão. Vou fazer o seguinte aqui também. Eu vou fazer desta forma. Isso daqui tinha que ser fora dessa div, né? Porque não faz sentido ela aqui, senão ela vai ficar colada. Então, vou abaixo, Ctrl V. Vou fazer isso aqui, Ctrl C, e vou pôr mais item aqui, para a gente ter itens ali dentro. Ok, bom. Vamos pegar isso aqui, então, 2. Aqui eu vou colocar 3, só para a gente diferenciar lá. 4, e aqui 5, desta forma. Vamos verificar como é que ficou isso aí. Se eu retornar aqui, clicar, e tá aí perfeitamente para a gente. Ok, então, bacana. Vamos criar botão também. A gente precisa de um botão para deletar aqueles itens do carrinho e também um para a gente poder remover, né? Deletar e também continuar com a nossa compra. Basicamente é isso aí. Então a gente precisa criar esses dois botões também. Para isso aí, vamos fazer o seguinte.
Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V nessa nossa total. Então vamos aqui. Essa div, ela pode ser o seguinte. O que a gente põe aqui? A classe dela. Eu vou modificar. Eu vou deixar aqui P3. Vou pôr aqui Justify também. Pode deixar. Só vou deixar Justify desta forma aqui. Ok. Aqui Flex. Pode deixar também o Flex. Só vou colocar um padding no topo, tá? No topo e no bottom de 3 por aí afora. A gente precisa do ícone, né? De botões. A gente vai criar um botão aqui em vez disso aqui. Ok. Então, não preciso disso. Vamos criar aqui um botão e vamos ver no que vai dar. Então, este botão vai ter uma classe. Podemos colocar classe. Classe de botão, a gente pode colocar o background. O que a gente põe? Eu vou pôr assim, como de atenção para deletar, eu vou colocar yellow, que é um amarelo, né? Tem tudo a ver. Se quiser colocar vermelho também, pode colocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um 600, que é a cor dele. Ok. Eis a questão, precisamos de ter o nosso text dele, né? O text eu vou colocar desta forma. O white vai ficar bom? Creio que sim. O formato desse botão vou colocar rounded, que é ali arredondado, né? Então ele vai ficar um pouco redondo. Um pouco não, vai ficar redondo, né? Porque eu vou pôr ele, a gente pode colocar ele como traço full, que é tudo redondo, certo? Eis a questão. Largura, eu vou colocar aqui uns 9, também vou colocar uma altura de high, pode ser também traço 9. Bom, não sei, né, pessoal? É só a gente vendo depois. Eis a questão. Bom, precisamos do nosso ícone também. Então, a gente já está cansado disso aí. Item, né? Então, tragamos ele aí. Só que não é isso aqui que eu quero. Neste caso, tem que colocar desta forma, tá, pessoal? Que é o nome do nosso ícone, tá? Então, remove, coloca desta forma. Remove vai receber o que? Ele tem o shopping, o que? Observe que ele vai autocompletando ali, underscore kart de carrinho. E tá. Basicamente, isso aí. A gente pode também, já que a gente está pondo cor aqui nos nossos botões, a gente pode colocar aqui no nosso carrinho também. Então, aqui no badge aqui, que a gente tem lá, né, no carrinho, aquele número 1, blá, 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 onde vai trazer o tanto de produtos que tem no nosso carrinho, a gente pode chamar aqui o match, né, button, desta forma aqui, que é, ou seja, o badge dele vai ser o badge color, vai receber aqui, por exemplo, a gente pode colocar um warning, que ele vai ficar vermelho lá. Verificamos isso aí, então mudou ali. Se eu clicar aqui, eu já tenho aqui o meu ícone. Só que este ícone aqui, ele tá muito escuro, né? E aqui a gente trabalha como que fala? Ali o light dele, né? Que é a mudança da cor dele ali. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, trazer para uns 400, eu creio que vai ficar legal. Vamos verificar. Aí ficou melhor. A opacidade dele, né? Que fala, na verdade, ali. Então, basicamente é isso aí. Então, a gente já tem um botão. Vou dar um Ctrl C. Vou abaixo e vou dar um Ctrl V. Este aqui, então, vai ser o para continuar nossa compra, né? Então, neste caso aqui, eu já posso colocar ele como verde. Tem tudo a ver, né? Verificamos. Vamos verificar aqui. Ah lá, perfeito. Isso aí. Só mudar este ícone aqui. Bom, vamos modificar este aqui. Então, posso colocar aqui, por exemplo, account underscore tem o balance underscore. E agora que eu não lembro, é account balance wallet. Ok, então vamos verificar se é isto mesmo. E tá lá. Ok, perfeito. Então, isso aí tá bacana. Tem que trabalhar o nosso menu também, né? Vamos fazer o seguinte. Tá bacana aqui.
desta forma. Então a gente já tem o nosso carrinho ali perfeito. Mas primeiro também temos que pensar, a gente tem duas páginas aqui, a home e a do carrinho para a gente criar, né? Ok, então vamos criar isso aí logo de uma vez, senão depois vai ficar bagunçado aí. Vamos aqui, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Dentro da nossa app, tá pessoal? Vamos aqui da app, né? Da nossa aplicação. Nova folder e vou colocar pages, por exemplo, ou página, como queira. E aqui dentro vamos criar o nosso componente, né? No caso aqui, eu ensinei no vídeo anterior a gente fazer o seguinte, a gente navegar até aquela pasta ali, certo? Mas tem outra forma de você vir aqui também, clica nela aqui, tá? E vem aqui e copia aqui, ó, copy path. Inclusive eu ensinei isso aí em outros projetos, tá? Então a gente já tá lá dentro. Se a gente dá um enter aqui, ó, a gente já tá dentro da nossa pasta, muito mais simples do que ficar digitando aqui, né? Então vamos criar o nosso componente ng, não é isso? Eu sempre falo sobre isso aí, que G é de gerar, C componente, e vamos criar o nosso home. Como a gente tá aqui, né? A gente colocou aqui nosso arquivo home, né? Deixa eu clicar aqui. Cadê ele? A gente está criando este componente aqui, o home, né? Isso, então, criado aí perfeitamente. Bom, já tudo criado aí, bacana. Vou baixar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu já posso fechar isso aqui também. Então, tudo bacana. Vamos tá salvando automático, perfeito. Sempre salvando os projetos, tá pessoal? Vamos fazer o seguinte, se a gente vir aqui dentro do nosso routing, observe aqui, se a gente vir aqui, ó, a gente tem o nosso app routing modules, tá? Eis a questão, a gente precisa incluir, né? Eu já expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Então a gente precisa passar o path da nossa aplicação. O que a gente vai fazer? Neste contos rotas aqui, que são as rotas, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso dizer que o path vai ser igual, dois pontos desta forma aí, e qual que a gente está se referindo? A nossa home, não é isso? Ok, bacana até aí. Eis a questão. A gente precisa também o seguinte, sempre redirecionar ela para home, né? Então, como que a gente configura isso aí? Vamos fazer o seguinte. O nosso array estava desta forma. Abre chaves aqui, Ctrl V. Agora sim a gente manipula ela aqui. Ok, então a home. O nosso componente, que a gente vai chamar, é componente mesmo. Vou deixar desta forma. O nosso componente vai ser igual o quê? Dois pontos e chamamos a nossa home componente aqui, né? Observe que se eu der o enter ali, ele importa aí para a gente desta forma. Agora, todas as vezes eu quero que ele me abre nesta home, que ele faz o carregamento dela e descarrega também. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu passo aqui o path, então, vai ser igual string vazia, né? E pedimos aqui vírgula e redirect o que? Desta forma aqui, que é o redirect to, dois pontos, passamos aqui a nossa home, é lógico, não é isto? E aqui passamos o match da URL, ou seja, do path. Então, path match, desta forma, que vai ser igual a full. Então, o que está acontecendo aqui? Vou ter que tirar isso aqui. Eu só coloquei aqui mesmo para a gente verificar. Então, vamos fazer o seguinte. Eis a questão. Todas as vezes, por exemplo, o path é o home, né? Vamos aqui para a gente entender. Tá com um erro aqui, mas não tem jeito. Vou colocar aqui barra home. Quando eu tiver aqui no home, então ele vai recarregar, ele vai descarregar o nosso home component e vai chamar ele novamente. Então, isso tudo significa que é um refresh que eu vou dar neste redirect aqui para nossa home, certo? Então, eu dou um Ctrl X aqui, venho aqui dentro,
entre chaves, tá, pessoal? Cuidado com isso daí, dá um Ctrl V nele aí. Eis a questão. Então, basicamente é isso aí. Será que isso aí vai funcionar? Vamos aqui no nosso browser. Então, se eu clicar aqui e dar aqui um Enter, observou lá que ele já jogou direto para minha home, independente se eu estou na home ou não. Então, bacana aí. Então, é tipo um refresh aí. Se eu já estiver na home, ok. Se não, dá no mesmo aí, certo? Beleza. Eis a questão agora. A gente precisa colocar alguma coisa ali. A gente precisa, tipo, chamar isso aqui lá na nossa aplicação, né? Para ele poder mostrar a nossa home ali. Ou seja, ele já está mostrando, mas a gente não tem nada lá. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente vir aqui no nosso App Components, e aqui a gente, ó, observe que a gente já tem o nosso cabeçalho aqui, não é isso? Mesma coisa a gente vai fazer daqui para frente, incluir os nossos componentes aqui no nosso selector, né? Que é, qual é o selector? Eu já expliquei isso aqui no vídeo anterior, então não vou ficar explicando muito isso aqui. Ele é a nossa raiz, a nossa pasta, é o nosso componente raiz. Olha o que ele traz aqui, app-root. Então ele está puxando tudo que vem do root da nossa aplicação. Entendido aí esta parte aí, já quando eu vim aqui incluir outros componentes que eu já não vou falar mais nada disso. Então por aí fica, né? Então a gente precisa chamar o nosso router. Router o que? Olha ali, router outlet desta forma aí, e a gente já vai ter o nosso cabeçalho, ou seja, a nossa home funcionando lá. Então, nesta home, o que a gente tem aqui? Vamos vir aqui em página, aqui temos a home, aqui tem nosso componente, o que a gente tem aqui? It's working, né? Home working. Então, eu posso, para a gente ficar mais entendido, eu posso colocar aqui, ó, esta é a página principal, né? Ou coisa qualquer da nossa aplicação ou loja online. Desta forma, será que isso aí vai estar visível aqui para a gente? Está aí bacana, perfeitamente como a gente está planejando aqui, né? A gente já criou o nosso carrinho ali, perfeito, ok, bacana. Exatamente isso aí. Então, como a gente está criando o nosso próprio template, né? Eu já expliquei isso também em vídeos anteriores. Vamos fazer tipo um renderizamento do nosso template aqui. Para isso aí a gente precisa criar o nosso, né? A gente precisa passar aqui a rota, na verdade, do nosso template, né? Então, o nosso template, observe isso aqui que eu vou fazer aqui mais uma vez, o URL, que é aonde está o nosso template que a gente vai criar, né, que digamos a nossa página home. Então a gente vai buscar de lá, então a gente tem que entrar aí dentro. Então, entre aspas, simples, a gente vai criar aqui, a gente pode colocar o nosso home.componente, né, desta forma aí, .html, como a gente está colocando para todos, né? Batamos uma vírgula aí e tá aí. Eis a questão, a gente precisa criar ele, não é isso? Então, basicamente é isso aí, mas lembrando que a gente tem, observe o caminho, tá, pessoal? Se você for um iniciante, presta atenção nisso. A gente está entrando dentro da pasta home, a gente vai criar um componente .html. Então, a gente está aqui na home, aqui a gente vai criar este arquivo. Então, você só dá um... como eu já coloquei aqui, não tem necessidade de digitar. Então, Ctrl C e vem dentro de componentes aqui, New File, Ctrl V. Então, criada, e agora a gente vai configurar a nossa coisa, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter um menu aqui para a gente poder clicar com o botão, né? A gente clica, ele fecha, clica novamente, ele abre aqui para a gente. Então, basicamente é isso aí. Já vamos começar a desenhar isso aí. Eis a questão. Para isso, a gente precisa chamar o nosso componente. Então, eu vou chamar aqui o nosso match. Tem o match traço draw, que é desenhar. O nosso contém, né? Tá aqui. Ok, eis a questão. Se eu fazer o seguinte, trazer aqui o auto size dele, que é
auto size é tipo assim, automaticamente ele abre e fecha. Então preciso passar isso aí, senão ele não vai funcionar. Então, o que a gente faz? O auto size dele vai ser igual. Se eu colocar true, ele vai fazer o movimento de fechar e abrir aqui neste caso. Então vai ter um botão, quando eu clicar ele fecha, quando eu clicar ele abre. Então é este aqui, o auto size dele é verdadeiro. Então eu quero que ele faz esse abre e fecha aí para que vocês entendam. Agora, voltando cá, vamos pensar. Observe que a gente tem este vago aqui que a gente deixou e aqui. Então eu quero que a minha página seja aqui. Vamos pôr duas bordas aqui e vamos fazer o seguinte. Eu preciso especificar a altura deste nosso menu. Eu quero ele que ocupe toda a nossa página aqui. Então, eis a questão. A gente precisa colocar algumas classes aqui também. Neste caso aí, certo? Vou fazer desta forma aqui. Bom, pode dar a gente poderia copiar, vamos manter aqui. Então eu poderia dar uma quebra de linha ali, mas deixa por aqui. Então a classe que eu quero aí, eu vou colocar o mínimo de altura. Então traço height ou h desta forma, que é a altura dele. Então quero full, que é completo. O máximo de traço width, que é a largura, a gente vai colocar do mesmo tamanho da nossa nave back. Se eu não me engano, a gente colocou, e agora que eu não lembro, acho que foi 7 por largura, não é isto? E o máximo dele de altura da borda, eu quero traço, vou colocar aqui alto que traço, no X, não, mas tem a borda, né? Então dá espaço, vamos pegar a borda dele, vai ser no X desta forma. Será que isso aí funcionou? Vamos verificar. Observe que tem uma borda aqui, mas não tá legal aqui. Tem algo errado aqui, então deixa eu só ver aqui. Então o nosso container all through a classe full máximo, maxi aqui é só mx auro. Ok, vou verificar. E agora sim, agora ficou perfeito do tamanho da nossa nave back. Ok, bacana, é isso que a gente precisa. E agora é só desenhar o nosso menu e blá blá blá. Como, por exemplo, já criar uma área de filtro aqui para trazer tudo para a gente, né? Então, simplesmente a gente chamar a nossa draw, né? Então, vamos aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui chamar o nosso match underscore drawer. Isto mesmo. Então, o que a gente vai fazer com ele aqui? A gente pode colocar o tamanho dele. Então o mode dele vai ser igual size, desta forma aqui, ou seja, não size e sim side, porque eu quero ele do lado, tá? Então size é tamanho, side é tipo assim, stand by my side. Então permaneça em pé do meu lado, certo? Então basicamente é isso aí. Então ele sempre tem que estar com a propriedade opened, né, para ele ficar sempre tá aberto. Eu quero isto mesmo, só que não precisaria ter este igual aqui, somente desta forma aí já funciona. Eu posso colocar uma classe também aqui de padding para ele poder ficar no meio. Então eu creio que um 6 por aí afora vai ficar legal. E agora eu posso pedir aqui para me renderizar uma div, por exemplo. O que a gente pode pôr aqui? Só vou pôr div mesmo, tá, pessoal? Então eu vou criar uma div aqui seca. Desta forma não precisa de classe nenhuma, só para a gente ter lá um título. E aqui eu vou colocar filtros, por exemplo, coisa qualquer. Se a gente retornar aqui, a gente já tem aqui, ó, filtros. Ele está no meio da nossa coisa aqui, né, do nosso menu, né, que é o mode site que eu coloquei.
ele está aberto com a classe de padding de 6. Se eu colocar aqui 1, ele vai ficar bem coladinho lá na esquerda. É este aqui, olha lá, viu? Ficou bem coladinho aqui, eu quero ele mais ou menos no meio. Então, posso colocar aqui, dependendo do que você queira aqui, pode colocar uns 8 por aí afora, aí ele vai passar do meio também. Ok, tá bom aí, mas eu vou permanecer aqui uns 6 por aí afora. Ok, bacana. Então, bacana este passo aí. Já temos ali uma área de filtro.